Irmãos, estamos numa série de mensagens chamadas Discipulados por Jesus, e eu não tenho dúvida nenhuma que essa é a série de mensagens que nós temos que gastar mais energia, mais tempo, mais dedicação em absorver o máximo possível. Por um princípio básico, quando nós lemos Mateus 28, a grande comissão, nós temos Jesus virando para os seus discípulos e falando assim: olha, ide pelo mundo e façam discípulos, ensinando-os a guardar, a obedecer tudo que eu vos tenho mandado. Veja, a missão que foi dada aos discípulos foi ir pelo mundo, não criando uma teologia própria, uma mensagem própria, mas anunciando uma mensagem que já tinha sido dita, já tinha sido ensinada. Eles estavam replicando, transmitindo algo que eles receberam. Então, quando nós falamos de um discipulado por Jesus, sermos discipulados por Jesus, estamos simplesmente falando daquilo que Ele mandou que os seus discípulos façam. Ide pelo mundo e inflamem o mundo com as mensagens que eu ensinei a vocês. Ensinem-os a guardar essas palavras. Fale para eles o que eu falei para vocês, e ensine eles, batizando eles no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando eles a fazer e a guardar o que eu ensinei. Por isso é tão importante entender o que é o discipulado, o que é uma caminhada com Jesus, e qual é o papel da igreja nisso tudo. Vejam, não é o nosso papel ensinar às pessoas nenhum tipo de doutrina, nenhum tipo de processo, nenhum tipo de ensinamento pessoal nosso. Não cabe a nós dizer ao mundo o que nós achamos que eles deveriam ser. Não cabe a nós dizer ao mundo que não conhece Jesus o que nós julgamos ser ideal para eles. Cabe a nós, cabe a nós, como corpo, como igreja de Jesus, dizer ao mundo as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Esse é o nosso papel. E por isso talvez essa série de mensagens seja a série que nós devemos gastar mais energia. O que o nosso Senhor Jesus disse? O que Ele ensinou? O que Ele cravou na mente e no coração dos discípulos? Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 17. E vamos observar a primeira mensagem de Jesus. Mateus 4, 17. Quero pedir licença para os irmãos para a gente transitar pelos textos bíblicos essa noite, para entendermos como que essa primeira mensagem, ela não está só no início, mas ela também está no meio, ela também está no final dos evangelhos. O que ele está ensinando agora no começo, ele vai intensificar na mente e no coração dos discípulos até o final do seu ministério. E os seus discípulos irão replicar isso em seus ministérios. Mateus capítulo 4, versículo 17 diz assim, com toda reverência, mas ainda sentados: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, a nossa oração essa noite é que o Senhor continue falando aos nossos corações. O Senhor tem falado através dos louvores, o Senhor tem falado através da leitura da Tua Santa Palavra, e a nossa oração é que o Senhor continue falando agora na exposição da Tua Santa Palavra. Fala com a gente essa noite, que nenhum coração saia daqui sem sentir a presença e o poder que existe na exposição da Tua Palavra. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos por tudo. Amém. Essa mensagem, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus, é uma mensagem que foi tão massiva para os discípulos que Jesus vai repetir isso várias vezes, não com essas mesmas palavras, mas Ele vai deixar
claro a ideia do arrependimento. Por exemplo, quando nós vamos em Lucas 5, se eu não me engano, 5,32, nós vamos ver Jesus sentado à mesa, segundo o texto, de pecadores, de publicanos. E as pessoas entram em crise com Jesus porque ele está comendo com pecadores. Então Jesus fala a célebre frase: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mas por meio do seu ministério, ele vai dizer em Lucas 15 uma parábola, a tão famosa parábola do filho pródigo. E aonde é o auge dessa parábola? Quando o filho, que desejava, na verdade, a morte do seu pai para ter a herança, cai em si e se arrepende do seu processo. Se arrepende das escolhas que fez, se arrepende da caminhada que ele teve. Então ele cai em si e fala assim: eu vou voltar ao meu pai. Fala assim: pai, pequei contra si, pequei contra ti, pequei contra o céu. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho. O que Jesus está ensinando de uma forma clara e direta? O pai, que representa Deus, está sempre aberto a filhos arrependidos. Agora, no final do Evangelho de Lucas, vamos comigo, por favor, em Lucas 24, vamos ter uma outra narrativa, onde mostra que o arrependimento é um princípio, não só do Cristo, mas um princípio que o Cristo vai anunciar de uma forma muito intensa. Agora Jesus foi crucificado, agora está ressurreto. E ele vai dizer aos discípulos, do capítulo 24 de Lucas, versículo 44, ele vai dizer, 44 não, irmãos, 47, ele vai dizer o seguinte, 46, ele vai dizer o seguinte: e lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregaria arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ou seja, a proposta do arrependimento está no início do ministério, está no meio do ministério, está no final do ministério de Jesus. Quando ele é questionado por por Nicodemos, em João 3, ele vai dizer: Nicodemos, importa você nascer de novo. É a mesma palavra para arrependimento, metamorfose, mudar a sua direção, reanimar, mudar tudo o que você pensa, ir para o outro caminho, para que você tenha acesso ao reino. Então, a mensagem de arrependimento é uma mensagem anunciada de uma forma clara, direta, pulsante no texto bíblico. E aí você está se perguntando: pastor, mas eu já me arrependi dos meus pecados. Eu tenho consciência. Eu sou cristão. Essa mensagem já não serve para mim. Engana-se. Estamos nos enganando durante muito tempo, achando e nos justificando, entendendo que a mensagem de arrependimento é uma mensagem pontual para aqueles que ainda não conhecem Jesus. Isso é perto de um tipo de ignorância da nossa parte. Porque o texto bíblico ele é muito claro, muito evidente. Se você for comigo, por exemplo, em Apocalipse capítulo 2, você vai ver Jesus olhando para a igreja de Éfeso e vai dizer: olha, eu tenho contra ti uma coisa, que você abandonou seu primeiro amor. Então arrependa-te. Veja onde você caiu. Volta às suas antigas obras, porque senão eu vou até você e eu tiro daí o seu candeeiro. No próprio livro de Apocalipse, para a próxima igreja, ele vai chamar a igreja de Pérgamo, ele vai dizer: arrependa-te. Arrependa-te. Apocalipse 2,16 agora. Porque senão eu vou contra você e vou lutar contra você com a espada que sai da minha boca. A igreja de Tiatira, ele vai dizer: arrependa-te. Eu já te dei tempo para você se arrepender e você se recusa a se arrepender. Então eu vou contra você. E eu vou contra você para que todas as igrejas saibam que eu sou aquele que sonda e esquadrinha os corações e mentes. Arrependam-se. Olha que interessante. A mensagem de arrependimento não é só uma mensagem pontual para aqueles que não conhecem Jesus, mas é uma mensagem para toda a igreja que caminha, muitas vezes, num proceder, num viver diferente daquilo que Deus tem para eles. Ou Davi não conhecia o seu Senhor quando ele caiu com Betseba. Ou ele não conhecia o seu Senhor quando ele escreveu o Salmo 51. Quando ele diz: Senhor, sou nascido no pecado. Ou quando ele escreve 32, os meus ossos se envelheceram, se secaram, enquanto eu encobria o meu pecado.
Claro que ele conhecia o Senhor. Logo, a mensagem de arrependimento é sim uma mensagem urgente para aqueles que não conhecem Jesus, mas tão urgente quanto para aqueles que conhecem e talvez estejam caminhando num proceder diferente do que ele te convidou a viver e a sonhar. Por isso a mensagem do arrependimento é imperativa para mim, para vocês e para mim. É importante que todos nós possamos caminhar com a certeza de que eu e você não estamos isentos ou blindados, porque tal coisa não existe. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então hoje vamos refletir um pouquinho sobre essa curta mensagem, mas clara mensagem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino, porque está próximo o reino dos céus. Essa é uma mensagem central nos evangelhos, porque elas nos obriga a ter uma visão realista de nós mesmos. Olha, vá comigo no Salmo 52, vamos ler juntos. Olha que interessante a leitura, 51, irmãos, perdão, Salmo 51. Olha que interessante a leitura de Davi sobre si. Ele vai dizer assim, versículo 1. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha que interessante como Davi olha para si. Como que o arrependimento nos confronta de uma forma que não há mais espaço para a autojustificação. Eu fiz isso por conta daquilo. Eu falei essa palavra porque você disse aquela outra. Eu pequei com ela porque ela estava tomando banho em pleno pátio da sua casa. Eu fiz isso porque ele não quis se deitar com a esposa dele mesmo. Percebam, todos esses pensamentos devem ter transitado pela mente de Davi, depois que o seu pecado foi confrontado. Ele devia ter pensado, mas a culpa é dela. Quero lembrar o que está acontecendo com Davi, para quem não sabe, irmãos. Davi foi um homem segundo o coração. É o homem segundo o coração de Deus, segundo o texto sagrado. Um homem justo, reto, um homem que fez e tomou decisões muito assertivas a partir do seu relacionamento com Deus. Foi talvez o maior rei de Israel. O maior rei de Israel, sem sombra de dúvidas. Mas esse grande homem de Deus, humilde, temente a Deus, em um momento da sua vida, ele resolve olhar para o lugar que ele não deveria. Alguém disse, que o pecado do homem é olhar, e o pecado da mulher é desejar ser vista. Então, Davi olha para a mulher, deseja ela, descobre que ela é casada, e mesmo assim cai em adultério. Não satisfeito, chama Urias para uma conversa pessoal, desejando que Urias se deite com sua esposa. Urias estava em guerra, o povo de Israel estava em guerra. Urias não podia se deitar com sua mulher, então ele se recusou a deitar. Ele criou uma outra estratégia. Veja, e veja com atenção para ver se você não se enxerga nessa leitura de Davi. Se não é exatamente assim que fazemos quando pecamos. Se vamos criando mecanismos para tentar esconder o problema que nós mesmos geramos. Então ele faz um banquete, deixa Urias bêbado e fala, vai, deita com sua mulher. E ele diz, não, eu não vou deitar com minha mulher. Então, o mesmo Davi, homem de Deus, rei de Israel, escreve uma carta de próprio punho dizendo, olha, Urias não pode voltar, Urias tem que morrer. Ele sela essa carta, entrega na mão de Urias e manda entregar ao general. Com uma pitada de crueldade, Davi dá fim à vida de Urias. Urias leva sua carta de morte para o seu general. Então Urias morre. É para esse homem, diante desse pecado,
apazigua o seu coração e diz: agora sim, ninguém vai saber. Ele só não contava. Como diz, se eu não me engano, 1 Reis, que isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Algum tempo depois, Deus manda um homem de Deus confrontar Davi diante do seu pecado. Mas isso tudo deságua então no texto de Salmo 51. Na sua Bíblia até deve estar essa menção: confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã, o homem de Deus, veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Então Davi escreve isso que acabamos de ler: o meu pecado está, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe por que a mensagem de arrependimento ela é urgente? Porque isso não é algo natural da humanidade. Rapidamente os nossos pecados somem de diante de nós. Rapidamente nos achamos menos... Lembra da história da moça que foi ajudar lá no Amai Servir com dependência química? E ela não queria se sujar. Ela foi para um lugar onde cuida de morador de rua e ela não queria se sujar porque ela se achava limpinha demais para aquilo. Facilmente nós nos enxergamos pessoas limpas demais para nos contaminar com o podre e sujo mundo aí fora. Rapidamente. Os nossos pecados somem de diante de nós e nós estamos prontos para apontar o dedo do pecado do nosso amiguinho, esquecendo que o nosso convite do nosso Senhor não foi para apontar pecados, mas se arrepender pelos nossos pecados. Rapidamente, nós deixamos a postura de Davi com o seu pecado diante de nós mesmos e vestimos a capa da hipocrisia e caminhamos com os nossos iguais, achando que porque andamos com pessoas que talvez julgamos nós, que não estão errando dos mesmos jeitos que os outros lá fora, somos então a nação santa, povo escolhido, sacerdócio real de Deus. Deixa eu te contar uma linda notícia que a Bíblia está gritando para nós há muito tempo. Nós não somos o povo santo porque temos uma vida ausente de pecados. Somos o povo santo porque aquele que não tinha pecado se fez pecador, se fez maldito por nós naquele madeiro. Não há mérito nos nossos atos e escolhas. Não há mérito na nossa forma de viver bonitinha, para que nós possamos olhar para um outro pecador e achar que ele está mais fedido que a gente. A mensagem de arrependimento ela é central, porque ela mostra quem realmente somos. Olha o que Davi vai dizer: eu nasci, versículo 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Você tem essa leitura de si mesmo? Você se enxerga como alguém que precisa chegar para Deus e falar assim: Deus, não olha para os meus pecados. Não olha para as minhas iniquidades. Apaga isso. Me lava, me limpa. É assim que nós, como igreja, estamos nos enxergando. É assim como povo escolhido de Deus, que estamos nos vendo. Homens que batem no peito sem coragem de olhar, e mulheres que batem no peito sem coragem de olhar para o céu, dizendo: sê propício a mim, porque eu sou o pecador. É assim que nós nos vemos. Porque é assim que os apóstolos se viam. É assim que Paulo se enxerga. Olha o que Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 3. Ele vai dizer que aquilo que ele tinha como lucro hoje, ele considera perda. Ele considera esterco. Ele considera insuficiente, sem valor nenhum.
porque já não há méritos mais nele e nem naquilo que ele propõe, naquilo que ele anuncia como algo valioso, se for comparado com o Cristo. É assim que nós, como igreja, estamos caminhando. É isto que anunciamos ontem, ao pregar o Evangelho, não como pessoas santas e perfeitas e convidando pessoas para esse clubinho dos santos e perfeitos, mas pecadores remidos no sangue de Jesus. Homens maus, purificados, revividos em Cristo, mortos nos nossos pecados, mas vivos em Jesus. Porque se essa mensagem de arrependimento não ficar evidente em nossas mentes e corações, cometeremos os mesmos erros que a igreja tem cometido nos últimos 2000 anos. Erros como nos acharmos melhores. Ou pior, erros que nos fazem pensar que somos os juízes dos pecados alheios. Erros que vão dizer ao outro: você não é digno, porque eu sou. Você não é digno, porque você não anda do jeito que eu ando. Você não fala do jeito que eu falo. Você não dá o dízimo do jeito que eu dou. Você não vai na igreja que eu vou. Então você vai queimar no fogo do infinito e eu vou para o céu. De onde tiramos essa mensagem? Da onde tiramos essa leitura vazia? Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento, que Paulo anuncia, dos quais eu sou o maior. É assim que estamos nos enxergando? A mensagem da cruz te coloca numa posição de profundo incômodo diante daquele que é santo e verdadeiro? Veja, todas as vezes que temos narrativas de homens tendo experiências profundas com Deus, você tem uma narrativa logo após, ou de medo, ou de terror, ou de consciência de pecado. Exemplo, Isaías 6. Isaías 6. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. As vestes do Senhor tomavam todo o templo, e tinham serafins que diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. A voz do que clamava, o templo estremeceu e se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios. Então um dos serafins pegou com uma tenaz a brasa viva do altar e tocou na minha boca e disse: não temas, pois você foi tocado e a tua iniquidade foi apagada e os teus pecados foram perdoados. Então ouvi uma voz do céu que dizia: a quem enviarei? Quem irá por nós? Veja o que acontece aqui. Isaías tem uma visão extraordinária de Deus. E a primeira reação que ele tem não é fazer uma selfie e colocar no Instagram e dizer: caramba, olha o homem de Deus que eu sou, olha o que Deus está revelando para mim. Mas a primeira reação que ele teve foi: ai de mim. Ai de mim. Ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito em meio a um povo de impuros lábios, pois os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ai de mim. Não é diferente de Paulo em 2 Coríntios 12, 2 Coríntios 12, quando ele fala que ele conhece um homem que foi levado ao terceiro céu, e lá no terceiro céu foi dita coisas a ele que ele não poderia repetir aos homens. Olha o tamanho da visão de Paulo. E a reação de Paulo quando ele chega na terra, e a expressão dele é: por isso foi-me colocado um espinho na carne. 3 vezes eu roguei ao Senhor para que tirasse, mas como um enviado de Satanás a esbofetear minha face. É muito impressionante ver que homens de Deus, depois de experiências profundas com Deus, têm uma consciência maior dos seus limites, dos seus pecados, das suas fraquezas, da sua pequenez, da sua insignificância diante daquele que é o Criador e o Senhor de tudo.
não é diferente do que João teve quando viu Jesus agora ressurreto em Apocalipse 1. Ele falou que ele estava na ilha de Pátimo por causa da palavra do Senhor e do testemunho. Então ele ouviu uma poderosa voz atrás dele dizendo: o que vê, escreve. Então ele virou para ver quem falava com ele. E ele viu um homem, como um filho de homem, com uma cinta de ouro, cabelos brancos como a neve, olhos como de fogo. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, seus pés eram como bronze polido, como se tivesse saído da fornalha. A sua face brilhava como o sol em sua força. E depois que ele teve essa visão, ele caiu como morto diante daquele. E então ele tocou nele, aquele que estava diante dele tocou nele e falou: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega, a ressurreição e a vida. Quando homens e mulheres de Deus têm experiências com Deus, as suas forças se vão. O seu conceito de certo, de perfeito, de santidade desaparece. E a consciência de quem somos e quão frágeis e limitados, como pó somos, fica em evidência diante daquele que é o primeiro e o último. Estrela nenhuma brilha diante da luz do sol. Então essa é a grande realidade, porque a grande urgência da mensagem de arrependimento. A mensagem de arrependimento, ela é urgente e ela é central porque ela nos revela, ela nos obriga a ter um olhar realista para nós mesmos. E nós somos resistentes a essa mensagem. Olha Nicodemos, como eu vou poder nascer de novo? Eu sendo velho, como é que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Só faltou Jesus falar assim: ô Nicodemos, você é mais inteligente que isso, homem. Só faltou ele falar isso. Nicodemos, não discute, meu querido. Importa o homem nascer de novo, senão ele não vai ver o reino. Agora, o que é então o arrependimento? Se essa mensagem é tão urgente, como nós podemos olhar com convicção, com seriedade? Será que arrependimento é chorar? Arrependimento é fazer penitências? Será que arrependimento, de fato, o que de fato Jesus está querendo dizer quando ele diz arrependei-vos, arrependei-vos? O que João Batista está querendo dizer quando ele diz produzir frutos dignos de arrependimento? Mateus 3:9, se eu não me engano. O que os apóstolos estão querendo dizer em Atos 2, Atos 4, Atos 5, Atos 8? Arrependei-vos. O que eles estão querendo dizer? Para isso eu queria te convidar a abrir sua Bíblia em Joel, capítulo 2. Joel 2,12 vai dizer assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande e benigno, em benignidade, e se arrepende do mal. É muito interessante quando você olha, porque veja, a palavra no Novo Testamento para arrependimento é metanoia. E a palavra para arrependimento no hebraico é shuv. A palavra de arrependimento no Novo Testamento é uma palavra de mudança de pensamento. Você tem que mudar seu pensamento. Você precisa pensar diferente do que está pensando. Você tem que ter uma nova forma de pensar, de viver, de entender a vida. Ok. Mas quando você vai para o conceito do Velho Testamento de arrependimento, ele está dizendo muito mais do que mudar de pensamento ou de ideia, você tem que mudar de ação. Você tem que ir para o outro caminho que você está indo. É mudar de direção. E é interessante porque no Novo Testamento, essas palavras meio que se casam. Então, quando nós trabalhamos essa lógica de arrependimento no Novo Testamento, nós estamos trabalhando com uma mudança de mente e de atitude.
Por isso que Joel é tão importante. Ele vai dizer, olha, convertei-vos, ou mude o coração de vocês, a mim de todo o vosso coração. E isso com atitudes, com jejum, com choro, com pranto. Ou seja, arrependimento não é necessariamente, não é só chorar. Não é só se sentir mal, constrangido. Eu, infelizmente, já cuidei de alguns divórcios. Infelizmente, já cuidei de algumas traições. E é impressionante quando acontece, quando o fato ele é exposto, como que as pessoas ficam constrangidas, chorosas, arrependidas. Mas é quase que notório, se não houver uma mudança de direção, é muito comum aquilo se repetir. Então, a pessoa tem o celular bloqueado com os seus números, com a sua senha, com a sua digital. A pessoa tem a sua vida privada e aí depois que acontece uma besteira dessa, ela não muda isso. Ela continua com o seu celular privado, com suas conversas privadas, completamente bloqueando completamente a visão do outro sobre a sinceridade e a honestidade do que ele está fazendo no seu dia a dia. Não houve uma mudança em atitudes, só uma mudança de, poxa, o que eu fiz está muito errado. E ele continua dizendo, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Isso é muito, muito poderoso. Sabe por quê? Porque era comum naquele tempo, quando você queria demonstrar um desespero, uma tristeza profunda, então você rasgava suas vestes, você jogava terra na sua cabeça e você caminhava com aquele pensamento, oh meu Deus, olha como eu estou arrependido disso. Ele vai dizer, não rasgue suas vestes, rasgue o seu coração. Rasgue o seu coração diante de mim. É mais ou menos o que Davi está dizendo. O Senhor não quer holocaustos e sacrifícios, porque se o Senhor quisesse, eu teria dado. Vamos lá de novo em Salmo 51, versículo 17. Sacrifícios agradáveis a Deus. Versículo 16. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. E não te agradas dos holocaustos. Sacrifício agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito. Não desprezará, ó Deus. O arrependimento, ele não é pleno simplesmente porque você reconheceu que fez alguma coisa errada. Ele é pleno quando toda a sua mente e o seu coração estão lutando, militando para que você nunca mais enfie o pé onde você já enfiou uma vez. Você está arrependido disso. Você está convencido de que você não deveria mais fazer isso. Você está com o seu coração abatido porque assim o fez. Então a sua vida agora está em uma outra direção nesse processo. E sabe o que é mais lindo nisso? É a consciência de um homem de Deus, sabendo que isso é irresistível para Deus. Veja, Deus não te convida a um arrependimento para que você só se sinta mal, envergonhado, abatido, entristecido. Não, pelo contrário. É o que Paulo está dizendo. Ele vai dizer, a tristeza de Deus gera o arrependimento para a salvação. A tristeza do mundo gera morte. Veja, nós não temos um Deus que gera tristeza para nós morrermos, como Judas Iscariotes o fez. Nós temos um Deus que confronta Pedro diante de ter negá-lo 3 vezes em João 21, para restaurá-lo, para enviá-lo, para transformá-lo, para prepará-lo para aquilo que ele teria que fazer. Então, esse Deus que nós temos nos convida a um arrependimento prático, real, onde nossas mentes e corações estão voltados para não mais viver e fazer aquilo, devido às nossas experiências com Ele, devido à nossa proximidade com Ele. Por último, estou no tempo, viu?
Eu também estou correndo, estou no tempo. Por último, a mensagem ela é urgente e central, porque ela nos depara com o nosso Criador, ou seja, ela nos aproxima do nosso Senhor. É impressionante como os homens de Deus que vão se aproximando de Jesus, eles vão tendo essa leitura. Eu sou pecador. Pedro, em Mateus 5, depois da pesca maravilhosa, lá, miraculosa, ele se joga no chão e diz: Senhor, afaste-se de mim porque eu sou pecador. Olha a consciência de Pedro. Eu sou pecador. Não se aproxime. Eu sou pecador. E aí Jesus se aproxima e fala assim: fica tranquilo, Pedro. A partir de hoje, você não vai mais pescar peixe, não. Você vai pescar homens. Sabe o que acontece em Lucas 22? O Pedro, mais corajoso, mais valente dos apóstolos, decepou a orelha de Malco, segundo Lucas, e nega Jesus 3 vezes. E o texto de Lucas 22 diz que quando o galo canta, Pedro olha para Jesus e Jesus olha para Pedro, seus olhares cruzam e Pedro se lembra que Jesus tinha alertado ele. O texto diz que Pedro sai e chora amargamente. Você pode imaginar por que ele está chorando amargamente? Não se engane, não é só porque ele foi avisado. Porque quando a nossa mãe avisa a gente que a gente não deveria fazer alguma coisa, a gente faz, a gente está mais preocupado dela não saber que a gente fez do que conviver com a consequência do que a gente fez. Eu lembro que eu tinha 3 regras master lá em casa. Primeira, criança não brinca com faca. Segunda, criança não brinca com fogo. Terceira, criança não mente. Como toda criança, um belo dia eu estava em casa e aí tinha aquela vassoura de palha, lá em Goiânia, isso aí. A gente tinha um terreno vazio na frente da nossa casa que eu ficava brincando lá. E eu peguei, pai, se você estiver me ouvindo, me perdoe. Mas eu peguei aquela vassoura de palha, aquelas vassouras grandes de palha assim, né? E aí eu tive a brilhante ideia de botar fogo na vassoura de palha. Eu nunca tinha visto um negócio pegar fogo tão rápido na minha vida, igual aquela vassoura de palha. E pegou fogo muito rápido, virou aquela tocha de fogo. E eu fiquei desesperado, meu Deus, meu pai vai descobrir, meu pai vai descobrir, meu pai vai descobrir aquela tocha de fogo. E do mesmo jeito que aquele negócio acendeu, daqui a pouquinho aquele negócio apagou. E meu coração devia estar batendo uns 200 por segundo ali. Não pela consciência de ter queimado a vassoura toda, mas pelo pavor de saber que o meu pai talvez descobrisse que eu desobedeci o meu pai. E aí são 2 erros lendários ali da família. Você brincou com fogo e você desobedeceu uma ordem direta do papai. Era um resultado que eu já sabia, bem claro o que ia acontecer. Eu não sei se eu posso falar isso, mas graças a Deus meu pai não descobriu. E eu nunca mais brinquei com fogo na minha infância. Mas olha que interessante, gente. O pavor que eu tinha não era consequência do meu pecado, do meu erro, mas o pavor da consequência que eu receberia se meu pai descobrisse. E naturalmente eu fiquei aquele dia todo evitando meu pai. Por quê? Porque eu queria evitar mentir, eu queria evitar a correia, eu queria evitar a vergonha. É impressionante como nós replicamos a mesma realidade até hoje. O arrependimento sincero, contrito, tira o muro de inimizade e nos aproxima de um Deus, de um Pai muito mais misericordioso que o meu. Muito mais piedoso que o seu, muito mais verdadeiro, santo e perfeito do que os nossos pais, ou os pais que somos. Nos aproxima, nos atrai, como diz o profeta, com laços de amor nos atraiu, para que possamos viver e caminhar
com a plena consciência de que nós não somos perfeitos, mas somos convidados a andar com alguém que é perfeito. Aquele que não se arrepende não pode dizer o que João vai dizer na sua primeira carta. O que vimos com os nossos olhos, o que ouvimos, o que as nossas mãos apalparam e o que contemplamos, isso vos anunciamos. Aqueles que não se arrependem, aqueles que são resistentes a reconhecer os seus limites e fraquezas, naturalmente vão caminhar distantes de Deus e distantes do seu Senhor. Abram suas Bíblias em João capítulo 3. Versículo 19, que diz: e o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O arrependimento quebra a coluna vertebral do pecado. Quebra a coluna vertebral da inimizade para com o Pai. Quebra a coluna vertebral daquilo que te faz ou te afasta da comunhão com o Santo. E te prepara para uma vida a partir disso que lhe foi oferecido: vida. Vida. Uma vida que o pecado te impossibilita de viver. Liberdade. Uma liberdade que o pecado te impossibilita e me impossibilita de viver. Paz. Uma paz que o pecado te impossibilita e me impossibilita de viver. Alegria. Que o pecado te impossibilita e me impossibilita de experimentar. O arrependimento é uma mensagem urgente, porque ela tem sido esquecida em sua mais profunda e verdadeira consequência. Ela te dá acesso, ele te dá acesso a Deus. Te dá acesso a te levar a um lugar que você não conseguiria ir sozinho, mas ele conseguiu. A fazer o que você sozinho não iria conseguir, mas ele conseguiu. A limpar aquilo que você não conseguiria, mas ele conseguiu. Te dá acesso real, transbordante, a uma caminhada verdadeira com ele e transformadora com ele. Para encerrar, eu quero ler com vocês o que os discípulos de Jesus ensinavam logo após de receberem o Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Capítulo 5, versículo 29 a 31. Pode ser o 28. Os apóstolos estavam agora, mais uma vez, presos diante do Sinédrio, e o Sinédrio estava dizendo o que vamos ler agora. Expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, no caso o nome de Jesus. Contudo, encheste Jerusalém de vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem.
A mensagem de arrependimento é a mensagem de salvação, de remissão dos nossos pecados em Jesus. Não desprezem essa mensagem. Não que nós, como igreja, não venhamos a desperdiçar essa mensagem. E esquecermos que todo santo dia nós somos convidados a caminhar com esse Senhor que nos lembra quem somos, do que somos, de quem somos e para onde vamos. Sim, aqueles que caminham e ecoa na sua mente essa mensagem: arrependei-vos, porque agora já é chegado o reino dos céus. Deus te abençoe. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Jesus, em primeiro lugar, Pai, queremos te agradecer pela Tua palavra. Em primeiro lugar, Deus, queremos te exaltar porque a Tua palavra é pura. É mais pura do que a prata refinada, é mais pura que o ouro refinado. Queremos te louvar, Deus, te engrandecer, porque ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Queremos te engrandecer, Pai, porque diante dela não há filosofias, não há ideologias, não há teologias vazias que podem ficar em pé. Diante dela, ó Deus, não há arrogância, não há prepotência. Diante dela, ó Deus, não tem como um pecador se manter em pé e se recusar a se render a Jesus. Diante da Tua palavra, ó Deus, todos se dobram. As ciências se dobram. As certezas se acabam. As verdades, as pseudos-verdades são questionadas. Diante da Tua santa palavra, Deus, te louvamos, te engrandecemos, porque só o Senhor seria capaz de produzir algo assim. Deus, em nome do nosso Senhor Jesus, estamos hoje aqui também pedindo por todos aqueles que ouviram essa mensagem. Todos aqueles, ó Deus, que puderam ouvir o que a Tua palavra está dizendo sobre arrependimento, sobre essa mensagem central nos Evangelhos. Que cada coração aqui possa ser sincero, ser honesto consigo mesmo e possa se questionar sobre o que precisa ser feito, o que precisa ser abandonado, o que precisa ser deixado de lado e nunca mais voltarmos a isso. Ó Deus, nós nos humilhamos diante da Sua poderosa mão. Tu és Senhor de tudo e todos, o Senhor das nossas vidas. Continue de cabeça baixa, de olhos fechados, a igreja toda em oração. Hoje foi apresentada a primeira mensagem de Jesus, a primeira mensagem de João Batista, a primeira mensagem de Pedro, a primeira mensagem dos apóstolos, insistindo em um arrependimento para a remissão de pecados. Tem alguém aqui essa noite que caminha já com a igreja ou que precisa se arrepender dos seus pecados e enxergar em Jesus o Senhor da sua vida? Levante uma das suas mãos. Tem alguém aqui essa noite?
quer dizer, eu estou arrependido desse meu viver. Tem alguém aqui essa noite? Levante bem alto uma das suas mãos. Senhor Jesus, que nós possamos caminhar em um arrependimento sincero e verdadeiro. É em nome de Jesus que oramos, porque Teu é o reino, o poder e toda a glória para sempre. Amém e amém.